noite, meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai conversar sobre o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal. É um crime que está na moda, aí está no noticiário político. A gente vai conversar sobre esse crime para que vocês possam entender como ele funciona, o que é uma prevaricação. Então, primeiro, a gente vai fazer algumas considerações iniciais, depois os direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa. Depois uma distinção entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada. E por fim, eu vou falar brevemente sobre o crime de prevaricação de agente penitenciário. Então, o artigo 319 do Código Penal diz assim: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro, considerações iniciais, o bem jurídico tutelado é o normal funcionamento da administração pública no que tange à consecução de seus fins, que não podem ser turbados pela conduta desvalorada, visto que o funcionário público não deve atuar no seu ofício com outro sentimento que não aquele relacionado com o seu dever de lealdade e fidelidade. E eu digo aqui, de lealdade e fidelidade para com a administração pública. Então ele não pode ter outros fins que não a lealdade e a fidelidade para com a administração pública. Daí, continuando, os sujeitos do crime. É um crime próprio, Então o crime de prevaricação é um crime próprio, sendo o sujeito ativo o funcionário público que detém a competência ou atribuição para a realização do ato de ofício, sendo eventualmente admissível a participação de um particular, desde que em concurso com funcionário, como em todo crime próprio. Então o que acontece? Aqui, o sujeito ativo é o funcionário público que detém competência ou atribuição para a realização do ato. Então, crime próprio. Já o sujeito passivo é o Estado, seja a União, Estados-membros, municípios, ou outros entes federados, ou ainda os órgãos da administração pública. Tipo objetivo. Coloquei lá: prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Assim, as condutas típicas possíveis são retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei. Então, primeiro retardar, a primeira conduta retardar, o funcionário não realiza o ato inerente à sua função no prazo legalmente estabelecido ou deixa fluir prazo juridicamente relevante para fazê-lo. Basicamente, o funcionário não realiza o que deveria realizar. Depois, deixar de praticar é a inércia do funcionário público em praticar ato de ofício. E por fim, praticar ato de ofício contra a disposição expressa de lei, aqui o agente pratica ato de ofício, porém em sentido contrário àquilo que a lei prescreve. Ele vai contra a disposição expressa da lei, E aqui tem que ser uma disposição expressa, isso é importante, não pode ser uma mera interpretação, Coloquei lá: o retardamento ou a não prática de um ato funcional deverão ser indevidos, ou seja, não permitidos em lei. Então tem que ser indevido, porque se for devido, não haverá crime. Além disso, o crime interno também poderá ocorrer quando o agente, embora não retarde e não deixe de praticar de ofício, faça-o contra a disposição expressa de lei. Então, quer dizer, ele não é que ele retardou ou deixou de praticar, não, ele fez, mas ele fez contra a disposição expressa de lei. Ou seja, o funcionário praticará ato contrário aos seus deveres funcionais, em discordância com a lei. Bom, o tipo subjetivo. O tipo exige a lei do dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar fora das hipóteses legais, retardar o ato de ofício. O elemento subjetivo do tipo, que é o dolo específico, qual seja para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então não basta a não prática do ato ou a prática do ato fora da hipótese legal. Você tem que ter, além disso, a finalidade específica, o dolo específico, que é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Porque lá, em qualquer das ações nucleares,
o agente age não para oferir uma vantagem devida. Ele não está aqui buscando dinheiro nem vantagem devida. Ele está buscando aqui razões íntimas. Ele pratica o crime por razões íntimas. É por isso que a doutrina chama esse crime de autocorrupção própria. Né? O nome informal do crime seria autocorrupção própria. Por quê? A pessoa ela não faz uma coisa ou faz uma coisa errada, né? Funcionário, por conta de razões íntimas. Sejam razões filosóficas, sejam razões religiosas, sejam razões morais, etc. Tá? Consumação e tentativa. Né? O crime se consuma no momento em que o funcionário público retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício contra a disposição expressa de lei. Pouco importa se o agente alcançar o que pretende, vale dizer, a satisfação, seu interesse ou sentimento pessoal. Então a doutrina fala que seria um crime formal. Tá? Admissível tentativa na forma comissiva, né, na forma de ação do crime, correspondente à conduta de praticar ato de ofício contra a disposição expressa de lei. Nas outras modalidades, retardar ou deixar de praticar, que são omissões próprias, impossível tentativa, porque nos casos de omissão própria você não admite tentativa. Tá? Na forma comissiva, que é na forma de ação, daí sim você vai admitir tentativa. Depois, distinção entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada. Coloquei lá. Embora a prevaricação, que o artigo 219 a gente está estudando, seja bastante semelhante à corrupção passiva privilegiada, elas não se confundem. Na prevaricação, o agente pretende alcançar o interesse ou um sentimento pessoal. Então aqui, interesse ou sentimento pessoal. Na corrupção privilegiada, o agente simplesmente cede à influência ou pedido de outra. Então, na prevaricação, quer alcançar um interesse ou um sentimento pessoal. Já na corrupção privilegiada, o agente simplesmente cede à influência ou pedido de outra. Tá? Então essa que é a distinção. Depois, por fim, a gente tem a chamada prevaricação de agente penitenciário. Eu não vou falar muito desse crime, só para vocês saberem que existe. Diz assim o artigo 319A do Código Penal. Diz assim: deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui é um tipo de prevaricação própria para fins de cadeia, né? Aquela questão do celular e rádios em cadeia. Mas é isso, eu agradeço vocês por terem assistido essa aula. Espero vocês nas próximas. Muito obrigado e até mais.